fazerá por nós. Vamos! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, mais santo. Temos motivo de agradecer a Ele. Glória a Deus. Que Ele fez tudo, está fazendo e fazerá por nós. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar minha esposa para nós louvar a Deus com um hino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meditar na palavra de Deus. Glória a Nos Deus. orienta constantemente. Cumprimento, amada igreja, na santa paz e Senhor Jesus. Amém. Todos conhecem o 344. Glória a Deus. 244. Graças a Deus. Que estiver nos ajude. Louvai a Jesus amoroso. Ele é bom. O Senhor é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Amém. Louvai a Jesus. Louvai a Jesus amoroso, que a cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo.
demonstração que você souber, pode apresentar também para ganhar tempo no ministério da palavra de Glória a Deus. Aleluia. Oremos. Senhor, nosso maravilhoso Pai Celestial, em nome do teu filho Jesus Cristo, estamos, Deus, Pai, da tua Essa oração. Rica e poderosamente na virtude divina, Senhor, na Senhor amado, e Deus, receba, Senhor, do Senhor, que o Senhor tenha preparado Amém. Amém. Obrigado, exaltado o nome do Senhor para sempre. Amém. Já estão colocando as ofertas. Salve quem pode ajudar tudo com amor, com alegria, com graça em cada coração. Já Glória a Deus. alguém Aleluia. pegar o envelope, pega por pela fé, para trazer a oferta na obra de Deus, assim que o Senhor preparar. Lógico que é assim que o Senhor prepara, não é? Glória, glória, Você, glória. lembrando pelo meio da fé em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Louvai o Senhor porque o pão e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Por quê? Tem a resposta, não tem? Glória a Deus, aleluia. Tem Oh, glória. a demonstração e tem a resposta. Por que a sua bondade dura para sempre? Tem a resposta na Bíblia. A sua palavra, sua misericórdia dura para sempre, porque Glória a Deus. Ele é benigno. Aleluia, glória a Deus. Compreenderam ou não? Ele é. O que é benigno? Benigno é uma pessoa que não é de duas personalidades. Como se diz de duas caras, que dizem nosso português. Tá? Pessoa que não é volúvel. Não é volúvel. Obrigado, irmão. Então, um pouco de água do profeta recebe o que, irmãos? Galardão. Galardão do quê? Profeta. Sabe, as perguntas, irmãos, as perguntas doutrinárias, elas, qualquer irmão que quer dizer assim, às vezes a pessoa não sabe ler, mas tem as perguntas mais doutrinárias assim, todos nós precisamos saber que é uma demonstração que a pessoa está compreendendo a palavra. Para compreender, o importante é que nós vivamos, falamos e compreendamos a palavra de Deus. Se nós, às vezes, fazer uma ideia, criar uma ideia e achar que aquilo está certo, corre um grande perigo de ser levado por outros pensamentos. Por isso que a palavra. Então a gente já sabe que Deus, Ele é bom. Ele é bom, mas tem por que Ele é bom, não tem? Por que Ele é bom? Porque Ele transmite confiança constante. Glória a Deus, Ele aleluia. é bom porque Ele transmite a sua
para com Ele, os que confiam nele. Os que confiam nele têm garantia, não tem? Tem. Glória igual a o Deus. quê? Aleluia. É igual o monte. Sião. Por quê? Hoje é a noite do porquê. Sabe o que eu estou referindo? Porque às vezes a pessoa emociona o Monte Sião. Mas o Monte Sião ele representa o trono de Deus. Amém. E os que confiam nele é confiar. Hoje não. A pessoa só confia fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquele monte até de compromissos que não pode nem cumprir. E confiando assim confiar mesmo de uma maneira que funciona como naquilo que ele é. Confiar, quem confia no Senhor, serve a Ele por aquilo que Ele ou é pelo que Ele faz? Qual a diferença? Entendeu? Essa é a questão da doutrina. Porque tem pessoas que só confiam em Deus pelo que ele faz, porque recebe o benefício, e aí o dia que ele não recebe vai questionar, né? E quem confia em Deus pelo que ele é, ele continuamente vai fazendo sem querer receber, porque todos recebemos as bênçãos do Senhor. É que muitos não observam, você respira, eu respiro, temos força para buscar, andar. Então tem pessoas que precisam ver para crer, nós não precisamos ver para crer, que confiamos nele sem precisar. Mas somente se servir a Deus pelo que Ele é. Israel não servia a Deus pelo que Ele, muitas vezes Israel lá no ministério de Malaquias, Israel não servia a Deus pelo que Deus é. Tanto é que Deus falou com o povo uma coisa que era até contrário a ele falar aquilo. Ele mandou o povo fazer prova, por causa que só faz prova quem serve a Deus pelo que ele faz. E pelo que ele é, ninguém faz. Os profetas não fizeram, alguns fizeram. Deus corrigiu no Novo Testamento. Tomé fez, Deus corrigiu. Porque a maneira melhor de você servir a Deus pelo que Ele é. Como é que serve a Ele pelo que Ele é? Primeira coisa que Ele fez para conosco foi ministrar sua palavra. E é o suficiente. Vamos já ler a palavra de Deus. Quem compreendeu servir a Deus pelo que Ele é? A pessoa fala assim, a Deus pelo que é, mas incentiva as pessoas porque no Antigo Testamento eles fazem prova de mim, no Novo Testamento eles credes em mim, disse Deus. É totalmente o contrário do Antigo. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa não. A mesma coisa é você crer naquilo que não está vendo, não está vendo. Mas crendo. Por isso que é bom ensinamento. Ou não precisa? Precisa. Glória a Deus. Parece que não, mas o número de crentes afastados é muito grande. E é preocupante, irmão, não só no nosso ministério, mas eu estou referindo mesmo no nosso. Porque o levantamento que se faz, a perda de membros é muito grande, é enorme, é assustadora. Porque geralmente falta de compreender a palavra, muitos, não são todos, claro. Então é preocupante a situação da questão de servir a Deus pelo que Ele faz. Isso é muito perigoso, afasta muita gente da presença dEle. Porque o dia que Ele não quiser do jeito que a pessoa quer, a pessoa já se esfria, afasta. Vamos ler aqui a palavra de Deus no capítulo 10 da Epístola aos Romanos. Romanos capítulo 10.
6, depois vamos ler também do 8 ao 10. E Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos. Essas epístolas de Paulo, elas têm É Paulo. Romanos capítulo 10. 10. 10. Isso. 10. Amém. Vamos analisar esta tua palavra, a palavra livre do Senhor. Todos encontraram? Amém. Já vamos ler. Contou, imagina? Contei. Está esperto, hein? Vamos meditar nela, nesta palavra de Deus. Diz aqui a palavra de Deus. Do 1 ao 3 diz aqui a palavra do Senhor. Que o irmão procurará para junto nós ler, hein? Tem título nas vossas Bíblias? Está escrito. Na minha está escrito assim: os judeus. Rejeitam a justiça de Deus. Por que rejeitam? Onde lê? Como é que a pessoa rejeita a justiça de Deus, irmão? Não acredita, né? Ele não acredita. Não, ele acredita, mas é do jeito dele. Isso é o perigo. Esse é o perigo que a pessoa corre. Vamos ler. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus. Eles têm zelo de Deus. Vírgula. Mas não com entendimento. Porque não é conhecendo a justiça de Deus e estabelecendo a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Compreenderam o versículo 3, de 1 ao 3? Porque eles rejeitavam a Deus. Como é que o crente rejeita a Deus? É crente, crê em Deus e rejeita a Deus. Por causa da inversão de valores. Aqui sucedeu com os judeus assim. Vamos analisar bem o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça todo aquele que crê. Agora aparece o versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Essa é a justiça que Moisés escreveu, a justiça que é fazer para receber. Fazer, essa é a justiça da lei. Vê se mudar a nossa linguagem. Aí entra para vocês o versículo 6, receber para fazer. Então é totalmente o contrário do que esse muitas vezes se prega hoje. Mas a justiça, versículo 6, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Versículo 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas a palavra do versículo 8 diz: mas que diz? A palavra está onde? Junto de ti. No teu, A boca do teu coração. tua boca, no teu coração. Ponto e vírgula. Sabe? Os pontos e as vírgulas da Bíblia são inspirados. E não podemos desprezá-lo de maneira alguma. Quer dizer, que é isso mesmo e não pode ser mudado. Amém. Glória. Que está referido aqui, não é? Versículo 8, ponto e vírgula. Esta é a palavra da fé que pregamos, diz a palavra de Deus. Pode ser, vamos ler já até o 10, depois vamos comentar. E o 9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. isso pode ser, né? Aleluia! O mais importante de examinar a palavra é que a palavra ela não vem somente na letra. Ela vem, a palavra ela vem acompanhada com a virtude. Glória a Deus. Aleluia. Papai. O poder vivo de Deus. Só que os judeus, eles criam mais do que estava escrito, do que na sensibilidade da convivência, tanto pessoal como com alguém. Porque os judeus, conhecendo, ou seja, não conhecendo a justiça de Deus, estabelecendo a sua própria justiça. Os irmãos podem avaliar que na sequência tem a explicação quando é que a pessoa estabelece a sua própria justiça. É quando ela passa a crer na palavra do seu próprio chefe. E não da maneira que a palavra fala, porque nós temos a palavra escrita de duas maneiras, sabia disso? Temos a palavra escrita na Bíblia e a palavra escrita em nossos corações. Glória a Deus. Essa a palavra escrita na Bíblia é que dá o direito à entrada para os nossos corações. Amém. E essa entrada que a palavra dá para os nossos corações, ela traz o direito de nós possuirmos ministério pessoal. Quer dizer, todos nós temos revelações. Compreenderam? Todos no sentido geral, têm, porque é uma preparação para o arrebatamento. Ninguém vai contar para outro, olha, Jesus, a trombeta está tocando, escuta aí, você vai subir. Não. Cada um tem a sua participação constantemente, individualmente falando. É isso que ele estava referindo. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é que quando Israel estabeleceu a lei do seu jeito, aí a lei já revelava Cristo do jeito de Deus, e o Espírito Santo viria trazer esta revelação a nós. Cristo do jeito de Deus, mas eles criam de uma maneira do jeito deles. Como assim? Eles estabeleciam a sua própria lei. Agora, no sentido bíblico, quando é que a pessoa estabelece a sua própria lei? É quando ela estabelece uma regra que é extremista, que não abre a mão para nada. Glória a Deus. Então, ela se torna uma pessoa exclusivista. Se torna uma pessoa exclusivista. Exclusivista quer dizer, ela está exclusivamente referente àquilo e não aceita. Por exemplo, a lei dá o direito de um rei entrar dentro da cidade montado em cavalo de raça. Cavalo bonito, bem destacado, montado, guiado pelos príncipes, no caso. Quer dizer, isso é uma meta de uma lei que funcionou. Só que não parou ali, vai mais para frente. Também os profetas descobriram que Glória a Deus. o cavalo, ele não tem o mesmo sinônimo que Glória a Deus. ele mesmo não tem o sinônimo que o jumentinho tem. Quando o cavalo é mais potente, mais reforçado, mais preparado para a guerra, o jumento ele tem mais humildade.
ele é mais bem compassivo, assim por diante. E foi a montaria que Jesus escolheu para entrar em Jerusalém, no jumento. Aí entrou os judeus, aparece os judeus. Olha, então ele, o que ele é? Um qualquer, por quê? Porque ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Não será aceito. Também a religiosidade, o que faz a religiosidade? A religião, irmãos, ela considera um objeto acima da criatura, sabe? Considera um objeto acima do Criador. Como assim? O que Deus fez primeiro, o que Deus mais destacou em tudo, e Deus deu prioridade sobre as coisas, é o homem. Por exemplo, o que Paulo está referindo aqui é sobre a lei. E o homem é mais privilegiado do que um animal, do que qualquer outro ser vivente, é o homem. Glória a Deus. Só que o homem estava com fome e passou em uma roça, colhendo e comendo. Para os judeus já não era correto, era pecado e era transgressão. Mas porque para eles era melhor o homem passar fome no sábado, morrer até, se fosse possível, no sábado, para não colher, do que colher e comer. Quer dizer, que eles tropeçou, não sujeitou a justiça de Deus. Por que não sujeitou? Porque não sujeitou a Cristo, o Senhor da glória. Por que eles não sujeitou a Cristo? Porque, não sei se os irmãos sabem, na Bíblia, existe a graça, três etapas, da graça. E uma etapa da lei. Agora os judeus deixaram três etapas e apoiaram em uma, que é da lei. Mas antes da lei veio a graça, ou não? Sim. Sim. É preciso que compreendamos para desfrutarmos bem. Antes do dilúvio veio a graça. A primeira etapa da graça veio antes do dilúvio, referente ao ministério do neto de Noé, por nome Enos. E ali houve muitas salvas por meio da graça. Depois do dilúvio, a graça continuou reformando, assim, pelo ministério de quem? Jesus. Abraão. Está compreendendo? Primeiro Enos. Jesus é em tudo, não é ele que comanda, mas nós estamos falando de homens aqui na terra, que são indicados por ele para destacar a justiça dele, que é por meio da fé. Vai acompanhando, porque isso é muito importante, palavra do Senhor da glória. Aí veio o ministério da graça, por meio de quem? De Abraão, que é o ministério da fé, a fé em Cristo. Durou tanto período que de duas pessoas formaram mais de 3 milhões de pessoas debaixo da graça, a graça de Deus. Como exemplo, porém, quando chega no pé do Monte Sinai, Israel responde o contrário, referente ao sentimento de Deus. Aí entra novamente a lei. E a lei e os judeus tornaram-se muito confiantes em si mesmos, referente à obra que eles praticavam. Só que o homem, o ser humano, ele é falho. Ele é defeituoso. E Deus é santo. Então, ao referente à lei, é boa, o mandamento é santo, é justo, mas quem está recebendo não consegue cumprir. E quando você descobre, quando você sente convencido que está cumprindo algo que na verdade não está, entra o
desconhecimento da justiça de Deus, trocado pelo seu próprio conhecimento e o seu próprio ânimo. Agora o versículo 4, como nós lemos aqui no capítulo 10, como vemos a palavra de Deus, Paulo expressando, olha, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Mas por que o fim da lei é Cristo, se Cristo não tirou a lei? Essa é a questão. Porque a lei moral, aqui se fala da lei moral, a lei da justiça de Deus. O que significa justiça, irmãos? Justiça é a maneira de Deus demonstrar a sua retidão, a sua bondade e nos colocar numa posição tal de que nós cremos. Quando nós cremos, a crença serve para qual finalidade? Para ser justificados diante de Deus. Glória a Deus. Isso é justiça de Deus, justiça pela fé. Não conhecendo a justiça de Deus, não é? Referente à fé em Cristo, a fé em primeiro lugar em Cristo. Aí diz aqui a palavra de Deus. Aí coloca, quando você aceita a palavra pela fé, o que acontece? Coloca final, um ponto final nas obras praticadas em primeiro lugar. E elas vão para o segundo lugar. E a fé fica em primeiro lugar, que é a maneira de Deus nos justificar. Sendo justificado. Então, a pessoa ouviu a palavra e creu. Ela, que tipo de título ela recebeu? Que bênção ela recebeu? Ela recebeu justificação porque creu. Então, dali para frente, ela já não vive pela prática das obras da lei, fazendo para receber, mas ela já vive referente à fé em Cristo Jesus. Quer dizer, você creu e Deus justificou. Está escrito em Romanos, aqui mesmo em Romanos capítulo 5. Sendo por justificados pela fé, Deus faz com Cristo. Então, esta fé que a pessoa passou a crer, quando viu, ela traz em nós o resultado de uma classificação de justo. Estão compreendendo? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Por qual motivo? A gente às vezes comete algumas falhas, nós somos perfeitos, a graça ela fecha todo o espaço para o pecado, mas mediante ao homem, o ser humano, o homem vivente, ele tem uma coisa, o homem ou a mulher, tem algo na vida dele e de nossas vidas, que não se converte. Por que não se converte? Porque em nós não é convertido, irmãos, a carne. Nunca leram isso, não? Dê uma olhada aí rapidinho no Evangelho de João 6:63. A irmã Renata irá ler para nós. 6, versículo 63. Glória a Deus. No capítulo 6 do Evangelho de João. Glória a Deus. 6:63. Isso. Leia, irmã Renata. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que corrigem são espírito e vida. Só sempre. Por que a carne para nada aproveita? Porque não é convertida. Paulo fala que a carne não é sujeita à lei de Deus, capítulo 8 de Romanos, verso 7. Lá em Romanos capítulo 7, versículos 18 principalmente. Seu irmão Edinho vai encontrando aí ele para nós. E isso. 7, versículo já dizendo diretamente no assunto. Começa lá pelo versículo 14, mas para ganhar mais tempo, vai pelo versículo 18. 7, 18. Isso. Deixa eu ver aqui. Porque eu sei
Você aceita a palavra pela fé e o desejo é só das boas coisas, mas as más coisas às vezes acontecem. Não é Satanás, porque ele já está mais por longe. É a carne que está perto. Diz a palavra, Paulo falando, fazendo essa reclamação contra ele mesmo. A carne. Aí o 20, pode colocar o 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Pela carne. Pela carne. Só que você se arrepende, recebe o perdão, porque é justo. É isso. Às vezes a pessoa cai, Deus levanta, porque ela é justa. Porque é justa. Porque aceitou a palavra não apoiado nas regras da lei, mas sim no efeito pleno da fé, crendo em Cristo como seu único e suficiente Salvador e justificador de tudo. Isso é muito lindo na palavra de Deus. Agora, no versículo 5, ele continua dizendo, ora, o fim Moisés escreve, não é? Escreve a justiça que é pela lei. Quem fizer essas coisas viverá por elas. Hoje, irmãos, está a mistura da lei com a graça. É perigoso porque fica parcial. E a palavra diz que a visão parcial não tem a sabedoria de Deus. Ela é uma sabedoria humana. Traz o contrário da palavra. Moisés colocou 6 tribos do Monte Ebal e 6 tribos do Monte Gerizim. E do Monte Gerizim, ele lançou as bênçãos por obras. E do Monte Ebal, ele lançou as maldições, se não fizesse a obra. E o povo era obrigado a dizer amém. Só que não foi justificado, porque as obras, primeiro, elas referente à guarda de decretos que saem diante da lei de Deus. Era maldito todo aquele que não fizesse as coisas que estavam as coisas que estavam escritas no livro daquela profecia para cumprir. E eram mais de 600 regras. Não dava para cumprir. Então ele ficou assim, dessa maneira. Aí o ministério hoje, o crente mais alegre com a salvação, ele compreende que a palavra, ela já está na pessoa, assim por diante. Como diz aqui a palavra, no versículo 6. Mas a justiça que é pela fé diz, não digas quem buscará a palavra lá em cima no céu, ou quem buscará lá embaixo, ou quem buscará alguém lá longe, para que ouçamos a palavra. Não, a Bíblia diz que agora a palavra está onde? Nosso coração. Está no teu coração, nos nossos corações. Propriedade própria que o Senhor nos deu. E com esta justificação pela fé, você não vai fazer para receber, você vai receber para fazer. Glória a Deus. Porque primeiro que nos dá é Deus. Primeiro, irmão, é Deus que nos dá tudo, para depois você fazer. Agora na lei, Deus vai ordenar o povo. Vocês façam isso, que eu vou te dar aquilo. Na graça, não. Jesus disse, vocês creem em mim e vivereis por mim. Glória a Deus. É totalmente o contrário. Um clima excelente, um clima maravilhoso. Porque nós estamos vivendo, não é fazer para receber, é pedir com sabedoria e receber. Antes de fazer, você não vai fazer, você vai pedir. Jesus fala isso em Mateus 7, verso 7. Pedir, dá. Não é sacrificar e Deus dá, não. É pedir e crer. E o sacrifício que Deus mais se agrada é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Glória a Deus. Está em Hebreus capítulo 12,
sacrifício mais agradável perante o Senhor, ligado ao amor fraternal, é o sacrifício de confessar ao Senhor dos seus lábios, nossos lábios, como Senhor e Salvador das nossas almas. Então isso traz uma segurança plena, porque a palavra está dizendo, né? Está no teu coração, na tua boca, no teu coração, na tua boca. Se com o teu coração creres que Deus faça o quê? Glória a Deus. Que Deus, que Jesus é o Filho de Deus, no caso, e que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esta salvação está aí. Será salvo agora? Não, você é salvo agora e será salvo no futuro. Por que salvo no futuro? Porque o salvo ele é isento de ser julgado no juízo final. Ou não? Alguém não sabe. Tem alguns pregadores que assombram a igreja, né? Prepare você para o juízo final. Vai dar conta de tudo que fez. Aí lá atrás, na palavra, está dizendo: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, aquele que deveria nos considerar os nossos pecados lá para o juízo final. Ele disse: agora eu te justifico e te isento de condenação. Glória a Deus! Isento de condenação. Já está escrito isso em toda a Bíblia, referente à doutrina da salvação. E isso nos traz o quê? O que é que nós mais precisamos hoje, irmãos? Paz. O que mais leva a nossa vida a ter uma boa saúde mental? Paz. Paz com Deus. Paz com nós mesmos. Glória a Deus. E paz uns com os outros. Glória a Deus. Pode ver, onde há paz não há contenda. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo, fruto para a paz, ele traz a nossa saúde mental de uma maneira que você olha para alguém e já não está mais com aquele mau intento no coração de criar um atrito. Antes, pelo contrário, está com aquela visão de benefício constantemente na vida. Então, não há contenda, porque quando tem paz, tem um clima testemunhado pelo fruto do Espírito. Amém. Deus não briga contra ele mesmo, está compreendendo? E o Espírito de Deus é Deus em nós. E ele não briga contra ele mesmo. Amém. Porque ele é o exemplo da paz pessoal com ele mesmo. Ele tem paz com ele. Ele tem paz com os homens de boa vontade. E ele tem paz com a natureza. Tudo que ele criou foi bom. E essa paz veio para onde? Veio para dentro de cada coração. E esta boa palavra continua em cada coração. O que precisamos mais? Paz. Paz. Paz é fruto do que, irmãos? Espírito. Fruto traz o quê? Bom caráter, Glória a Deus. bom procedimento, Amém. boa conduta, bom compadecimento. Oh, glória. Fruto traz Aleluia. paciência. A gente não é perfeito, mas luta para o Espírito de Deus luta conosco para que nós sejamos mais conviventes, mais pacientes para conosco e também para com os demais. Para que não fique enganado, pensa que está servindo a Deus e já está longe dele, quando falta paciência. Então, é justamente isto. Então, mais uma vez, que essa tem dúvida, não? Qual é o plano de Deus para com o ser humano? Salvação. Salvação. Por
meio da lei ou por meio da fé? Fé. E como é que funciona a fé? Seguindo a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Ele é. E como devemos seguir a Deus pelo que Ele é? Quando não precisamos fazer. Compreenderam que é contraditório? Aleluia. Às vezes a resposta. Glória a Deus. Às vezes, Aleluia. a resposta com a prática é diferente, totalmente diferente. A resposta certa e a prática errada. Fica difícil. Porque seguir a Deus pelo que Ele é o seguinte: nós temos o direito de saber que Deus nos abençoou ou não abençoou. Amém. Glória a Deus. Ele nos abençoou para nos tranquilizar e confiar que Ele nos abençoou e nos tirou a ansiedade. Ela vem porque somos humanos, mas ela não faz morada na vida. Porque você não fica desesperado para obter um objeto, e se não alcançar, eu já perdi o controle, só não pensar de alcançar ou não alcançar. Não. A palavra diz que nós que aceitamos a palavra temos o direito de contentar com aquilo que já temos. Amém. Em Timóteo 6, 7 e 8, fala disso. Tendo a comida, o alimento e a vestimenta, estamos com isto contentes. Oh, glória. Encerrando aqui, exemplo de Cristo. Exemplo de Cristo. Ele precisava entrar em Jerusalém, montado no jumento. Ele tinha animal? Não. Então, mas ele entrou lá a pé ou montado no jumento? Tá no Deus jumento. trocou alguém, ele socorreu ele, não é? Essa aí vai longe, vai longe. Glória a Deus. Jesus, Senhor da glória. O Senhor não tinha, ele não tinha lugar para celebrar a Páscoa. Ele celebrou a Páscoa assim no ermo assim ou em uma casa? Deus preparou a casa, não foi? Isso. Enfim, assim por diante. Lá no deserto ele não tinha lá um monumento de alimento, um preparativo de alimentos. Ele não tinha alimentos nenhum lá, ele só estava sem nenhum tipo de alimento. Depois, quem supriu ele de alimento? No fim dos 40 dias e 40 noites. Os anjos. Os anjos chegou e fizeram logo um mesal para Cristo. Pronto, que maravilha! Ei! Glória a Deus. É assim que funciona. Vamos agradecer a Deus, agradecendo por esse trabalho. Vocês compreenderam? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra ela visa mais a lei e a graça. Transferência da lei para transferência de obras para fé. As obras vêm depois. E a fé vem primeiro. Na lei não, na lei a obra vinha primeiro e a fé ficava depois. Ela não vinha depois não. Ela ficava neutra. Porque não tinha aquele conceito de fé, só os profetas que tinham. Mas eles ficavam ali, eu recebi, eu fiz, eu quero, e assim por diante. Vamos agradecer, Senhor, estamos Deus, meu Pai, agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória, Pai, Pai. esse dia maravilhoso, meu Pai. Meu Deus. A gente jamais Amém. Tem porventura pessoas que não é crente, sentiu de aceitar Cristo? Tem alguém? Por todos são crentes, são domésticos da fé em Cristo. Vamos pedir com a paz. Amém. Não sei se é amanhã.
já fez a revisão? Já fez a revisão da Tá tranquilo. Não, para o meu irmão pode continuar. Tá bem, então vamos. Ok, glória a Deus. Aleluia.